pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e se você me permitir, serei seu professor de matemática hoje. Nesta aula falaremos sobre um agrupamento muito importante na análise combinatória. Falaremos sobre arranjo simples. Beleza, galerinha? Arranjo simples é um tipo de agrupamento onde os elementos se diferenciam pela sua ordem ou pela sua natureza. Tranquilo? Uma perguntinha que você vai se fazer sempre que estiver trabalhando na análise combinatória, principalmente na resolução de problemas, é: a ordem desse agrupamento importa ou não importa? E é isso que a gente vai ver nesta aula de hoje. Você vai aprender a diferenciar isso. Beleza? Um exemplo clássico de arranjo seria aquele do pódio, tá? Você tem uma disputa, sei lá, uma corrida de Fórmula 1, tem o pódio para primeiro, segundo e terceiro lugar. Galerinha, a ordem de colocação das pessoas nesse pódio, do preenchimento desse pódio, ela é importante? É claro que é, galera. O cara está em primeiro é muito diferente do cara estar em segundo, do cara estar em terceiro. Então, o agrupamento através da mudança de ordem dos elementos ou das pessoas no preenchimento daquele pódio é importante, sim. A ordem importa. Um outro exemplo seria, por exemplo, você tem o número 145, formado pelos algarismos 1, 4 e 5. Se você pegar o 5, 4, 1, você só trocou a ordem dos algarismos, beleza? Mas você encontrou um agrupamento diferente, trocando a ordem dos mesmos algarismos, belezinha? Então, ó, você encontra agrupamentos diferentes, trocando a ordem dos elementos, beleza? E aí, o que a gente está trabalhando aí? Arranjo. Tranquilinho? Uma outra informação muito importante que eu vou passar hoje é: problemas relacionados a arranjo você pode resolver pelo famoso PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Eu vou te mostrar isso quando a gente chegar nos probleminhas, tá? A partir desse agrupamento, tá, chamado arranjo simples, você trabalha o formulário. Aquelas fórmulas maneirinhas que você fala assim: meu Deus, eu vou ter que decorar isso? Claro que não. Através dos exercícios, você vai trabalhando, vai fixar na sua mente, você vai guardar no coração. Belezinha? Tranquilo? Então, arranjo simples, tá? De N elementos tomados P a P, com N e P pertencente aos naturais. O N maior ou igual a 1 e P menor ou igual a N é ANP igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Fabiana, eu não entendi nada disso. Calma o coraçãozinho. Como em todas as aulas, nos exemplos a gente vai entender cada detalhe da aula. Então, vem para os exemplos, vamos exercitar. Exercitando é que a gente aprende matemática, né, galera? Então, vamos lá. Exemplo 1. A6, 3. Seria o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3, não é? ANP, N elementos tomados P a P. Você vai fazer agrupamentos de 3 elementos, num total de 6. Beleza? Então, o que seria o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3? Vamos lá. A6, 3 é igual, né? N fatorial sobre N menos P fatorial? NP. Então, vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Tranquilinho? E aí vai ser o quê? 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Qual é o esqueminha aí, Fabiano? O esquema é desenrolar o de cima até chegar no de baixo. Então, vamos lá. 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Para quê? Para cortar com 3 fatorial ali embaixo. Corta? Corta. Elementos semelhantes. Olha o que vai acontecer. Esse carinha cancela esse carinha. Só sobrou o que para mim, Fabiano? Só sobrou 6 vezes 5, que é 30. 30 vezes 4, 120. Beleza? Então, o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 vai dar quanto? 120. Fabiano, ainda não entendi. Calma o coração. Vem aqui comigo o segundo exemplo. Arranjo de 5 elementos tomados 4 a 4. Tá? Seria assim, ó. Arranjo 5, 4 vai ser igual a 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Tranquilo? Que vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 4, 1 fatorial. O que é 1 fatorial, Fabiano? Lá na primeira aula eu disse que é 1.
Então vamos desenrolar o de cima. Vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai cortar com um fatorial que dá 1. Corta esse cara com esse cara. Só vai sobrar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Belezinha? Tranquilinha até aqui, galera? E aí, na parte maneira, aplicação em problemas, em situação-problema. E aí que vem aquela perguntinha. Fabiano, a ordem desse agrupamento importa ou não importa? Gente, se a ordem do agrupamento importar, fizer diferença, tá? Você vai utilizar arranjo simples. Beleza? Lembra que no início eu falei aquele exemplo clássico do pódio? Olha ele aqui, ó. Exemplo 3. De quantas maneiras diferentes podemos ocupar o pódio de uma corrida com 10 participantes? Sabe-se que o pódio é formado por primeiro, segundo e terceiro lugar. Belezinha, galera? Então vamos lá. Eu tenho 10 participantes para ocupar um pódio, primeiro, segundo e terceiro. De quantas maneiras isso pode acontecer? Quantos agrupamentos, quantos arranjos eu vou ter ali? Então vamos lá. A ordem importa? Importa, falei no início. O cara chegar no primeiro, tá? E ele chegar no segundo é muito diferente. Ele chegar no terceiro também. Tá? Quem está no primeiro quer chegar no segundo, não quer chegar no segundo. Quem está no segundo quer chegar no primeiro. Tranquilinho? Então a ordem importa? Importa. Tem um outro exemplo, Fabiano? Por exemplo, eu tenho um grupo de funcionários com as mesmas atribuições para ocupar um cargo de presidente e vice-presidente de uma empresa. Tá? A ordem dessas escolhas é importante? É importante, importa. O cara vai querer ser presidente, não vai querer vice-presidente. Beleza? Não vai querer ser vice-presidente. Então, não sei se você está entendendo. Essa ordem da escolha do agrupamento importa. E se a ordem importa, o que a gente vai utilizar? Arranjo simples. Belezinha? Então vem aqui comigo, olha só. 10 elementos para ocupar 3 espaços. 3 espaços. Então, arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. Beleza? Então vai ser o quê? 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Tranquilo? E aí você vai ter 10 fatorial sobre 7 fatorial. Não é? Que vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que vai cancelar com 7 fatorial aqui embaixo. Cancelei, cancelei. Só vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8. E como é que a gente faz isso aí, Fabiano? 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10 vai dar quanto? 720. Então, eu tenho 720 maneiras diferentes, distintas de ocupar esse pódio. Beleza? Mas no início da aula eu falei que problemas de arranjo simples a gente se resolve por PFC. Sério, Fabiano? Sério. Como é que você vai fazer isso? Vou fazer isso agora. Vou arrumar um espacinho aqui. Vou dar um exemplo. Esse carinha aqui eu vou tentar resolver aqui, ó. Nesse espaço aqui. Rapidinho. E aí, galera, olha só. Presta atenção em como a gente vai resolver aquele problema por PFC. Vamos lá, eu tenho o pódio aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza? São quantos corredores? Tá? São 10. 10 corredores. Então, para ocupar o primeiro lugar, eu tenho quantos participantes que podem ocupar esse primeiro lugar? Eu tenho 10. Então, para ocupar o primeiro lugar, são 10 possibilidades. Já ocupado o primeiro lugar, quantos participantes podem ocupar o segundo lugar? Quem é primeiro. Show. Ocupou o primeiro? Então, dos 10 que eu tinha, só sobraram 9 para ocupar o segundo. Beleza? Ocupado o primeiro e o segundo lugar, quantas pessoas restaram para ocupar o terceiro lugar? 8 pessoas. Como o primeiro e segundo e terceiro lugar devem ser preenchidos, de quantas maneiras a gente pode fazer isso?
9 vezes 10 vezes 8, porque esse tem que estar ocupado e esse e esse. O conectivo E manda multiplicar. Então, vai dar o que aqui, ó? 10 vezes 9 vezes 8, que já vimos aqui no desenrolar do nosso arranjo, que vai dar 720. Então, eu resolvi o problema de arranjo simples por PFC, princípio fundamental da contagem. Belezinha, galera? A próxima aula vamos falar de um outro agrupamento chamado combinação simples. Está muito bacana a próxima aula e ela já está disponível no nosso canal. Beleza, galera? Tranquilinho? Espero que vocês tenham entendido toda a aula, toda a explicação da aula. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!